Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Somente até aí os irmãos podem se assentar. Como o irmão Sérgio já havia dito aqui, nós estamos no culto trimestral da Escola Bíblica e nessa ocasião aqui nós vamos comemorar também o dia da Reforma Protestante. O dia exato da Reforma é comemorado no dia 31 de outubro, ou seja, terça-feira, e nós estamos aproveitando este domingo para comemorar esse evento que é tão importante para a história do cristianismo, principalmente do cristianismo moderno. E confesso que é uma missão um pouco difícil condensar aqui, né? Missões com a Reforma Protestante, com a Escola Bíblica, mas os assuntos eles estão aqui, os temas estão interligados entre si, porque falar de Reforma Protestante é falar de missões. A Reforma Protestante ela foi um evento que incendiou o cristianismo em toda a Europa. Nós estamos comemorando agora, né, os 506 anos da Reforma, e por mais que essa data tenha ficado marcada no imaginário coletivo, antes mesmo de Martinho Lutero já existiam muitas movimentações que inclusive levaram à reforma que este grande homem de Deus promoveu. Essa reforma que começou ali na Alemanha e incendiou todos os países da Europa, Países Baixos, França, entre vários outros, e que culminou com a chegada de missionários na América, tanto do Norte quanto do Sul, né, nas Américas, para espalhar a palavra de Deus. Então, falar de reforma protestante é falar sobre missões. E nesse texto que a gente acabou de ler agora, Josué, ele estava numa missão. Por mais que ele não estivesse ali promovendo uma missão convencional, quando se fala em missões nos dias atuais, a gente imagina enviar pessoas para que essas pessoas promovam e divulguem a palavra de Deus no local para o qual elas estão sendo enviadas. Josué ele não foi ali para apregoar a palavra de Deus para povos desconhecidos. Josué ele estava ali para conquistar territórios e levar juízo aos povos que eram inimigos de Deus. E todo missionário, por mais que ele esteja ali diretamente para levar a palavra de Deus, para apregoar a palavra de Deus, indiretamente o missionário está também para levar juízo. E isso acontece porque quando se prega a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma semente que você planta na terra.
Se você estiver olhando ou se você esquecer dela, a semente ela está crescendo, ela está germinando. Então, quando um missionário ele vai apregoar a palavra de Deus, diretamente ele está levando o evangelho para pessoas que, teoricamente, não conhecem de Jesus, mas indiretamente ele está levando juízo, porque as pessoas que acreditarem na palavra e forem batizadas conforme a Bíblia serão salvas. Mas as pessoas que ouvirem a palavra e não derem crédito, elas serão condenadas. Então o missionário, ele, de certa forma, leva juízo para os povos que são inimigos de Deus. E Josué ele estava em uma missão, por mais que não fosse uma missão convencional, de acordo com a forma que nós entendemos missões nos dias de hoje. E o sucesso da missão de Josué, ele iria depender da sua obediência pessoal à lei de Deus. A palavra ela é muito clara. Deus ele dá uma ordem para Josué. Nessa lei, medita de dia e de noite. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. O sucesso da missão de Josué dependeria da obediência pessoal que ele tivesse à palavra. Se a gente continuar na leitura do livro de Josué, e eu sei que todos os irmãos aqui já tiveram essa oportunidade, no capítulo 7, vai narrar que Israel, a comando de Josué, vinha de algumas batalhas e saiu vitorioso de todas elas. Só que no capítulo 7 é narrada a história de uma batalha que Israel perdeu. Israel perdeu porque uma das famílias, uma das tribos que compunha Israel, foi desobediente à lei de Deus. Deus tinha ordenado que o povo entrasse naquela cidade, matasse a todos, homens, mulheres, crianças, animais, a famosa inclusão, né? Deus mandou que matasse todos, todas e todes. E que o povo não levasse consigo nenhum despojo. Normalmente Deus permitia que Josué entrasse com o povo, levasse o juízo e trouxesse as riquezas. Mas nessa cidade especificamente, Deus ordenou que nada fosse trago. E aí uma família do clã de Israel pegou para si algumas coisas que eles acharam, e na próxima batalha em que eles foram, Deus permitiu que Israel fosse derrotado. Ou seja, Israel foi derrotado porque uma pessoa não obedeceu à ordem de Deus. Israel foi derrotado porque um clã desobedeceu e deixou de seguir a lei do Senhor. E aí, fazendo um paralelo com os nossos dias, o sucesso das nossas jornadas, seja ela pessoalmente falando, ou seja ela coletivamente falando enquanto igreja, vai depender do quanto nós estamos intimamente ligados à palavra de Deus. Nós só vamos ter sucesso nesse mundo enquanto nós estivermos ligados, obedientes à palavra do Senhor. Nós, por mais que estejamos aqui nesse mundo, nós não pertencemos a ele. O mundo é um lugar estranho para nós. Já foi predito por Jesus, 2000 anos atrás, que nós seríamos odiados. As pessoas olhariam para nós, os cristãos, e sentiriam raiva, e sentiriam ódio. E aí Jesus nos manda odiar essas pessoas de volta? Não, nos manda amá-las. Jesus nos manda orar por aqueles que nos perseguem. Mas nós, enquanto estivermos aqui, seremos odiados, seremos combatidos. As pessoas vão tentar nos ridicularizar, vão tentar nos afrontar. Porque nós não somos daqui. E por não sermos daqui, enfrentaremos todo tipo de dificuldade enquanto aqui estivermos. Nós só vamos ter sucesso enquanto nós estivermos diretamente ligados e obedientes à palavra de Deus. Não existe missões sem amor à palavra, sem apego à palavra. Por mais que existam pessoas, e nós cremos que isso seja a minoria, tá? Que elas entram na parte de missões para tentar ter ostentação. Em todos os locais, em todos os setores da sociedade, incluindo na igreja, vão existir
autênticos aproveitadores. Pessoas que não fazem a mínima ideia do que é missões, pessoas que não têm nenhum tipo de apego à palavra, mas veem nessa uma grande oportunidade de ter uma vida um pouco melhor. Mas, falando para aqueles que são os verdadeiros, para aqueles que têm o coração ligados e apaixonados pela palavra de Deus, não existe missões sem apego e amor à palavra. E aí no versículo 7, a palavra vem dizer: ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Então, se nós quisermos ser bem-sucedidos em nossas jornadas, repito, seja ela pessoal ou coletiva enquanto igreja, nós não podemos nos desviar da palavra de Deus. E como estamos falando aqui sobre reforma protestante, a reforma protestante em si, ela não é um texto que nós vamos encontrar na Bíblia, mas é um fato histórico para o cristianismo. Estamos falando aqui de história. E no século XIV, um fato filosófico aconteceu chamado renascentismo. E o renascentismo, ele nada mais era que uma nova forma filosófica de se pensar. Até então, Deus estava no centro da equação. Todas as coisas, elas eram vistas do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus. A sociedade, ela era ensinada a pensar com uma cosmovisão cristocêntrica. Tudo o que acontecia na sociedade, as pessoas tentavam interpretar a forma de Deus, na visão de Deus, numa visão bíblica. E aí o renascentismo ele veio excluindo Deus da equação e colocando o homem no centro. Deus deixou de ser o centro do pensamento filosófico e o homem passou a ocupar essa posição. E aí que começa toda a grande ruína que nós vivemos nos tempos atuais. Satanás, ele não tem pressa. O foco dele é matar, roubar e destruir. E para isso, ele não se importa que muito tempo se passe, ele quer alcançar a sua missão, ele quer alcançar o seu objetivo. Nós estamos falando aqui de algo que aconteceu no século XIV, mas que nós vivenciamos o seu legado até hoje. Pode perceber que a sociedade lá fora, ela não tem pensado mais em Deus. A sociedade lá fora, ela nos vê enquanto inimigos. E como eu disse aqui, Jesus já tinha predito que isso iria acontecer. Quem lê a Bíblia, quem tem amor pela palavra, não foi pego de surpresa. Eles olham para nós como pessoas inimigas. Eles olham para nós como pessoas retrógradas. Eles dizem que a sociedade ela não consegue avançar mais por causa dos cristãos, que segundo eles somos fundamentalistas. Pessoas que não aceitam debater, pessoas que não aceitam a evolução que o mundo teve. Todos os dias a gente ouve, pessoas enchendo a boca para falar que o mundo mudou, que o mundo evoluiu. Mas nós que cremos na Bíblia, nós sabemos que o mundo ele involuiu. As coisas só têm ficado pior. Se a gente for olhar à luz do texto bíblico, se a gente for esquecer o renascentismo e voltar a olhar à luz do texto bíblico, o mundo ele tem ficado cada vez pior. A sociedade ela tem ficado cada vez pior. Se a gente for olhar na questão moral, os homens eles estão se perdendo e se autodestruindo cada vez mais. Existem coisas que acontecem nos dias de hoje que talvez não acontecesse nem em Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra todos sabem que Deus levou juízo para aquele local. E por mais que muitas pessoas zombem de Jesus, nós sabemos que em algum momento Deus vai trazer juízo para esse mundo também. Por isso nós, enquanto missionários,
temos que ser fortes e corajosos, calçar a nossa armadura e levar a palavra de Deus. É o que nós precisamos fazer. Mas para isso nós temos que estar apegados ao Evangelho de Cristo. Já falei isso aqui inúmeras vezes, mas dentro da teologia existe um credo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Pastor Júlio aqui, né, é o professor aí de hermenêutica e homilética, e ele sabe bem disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. O grande erro da sociedade, que foi passar a interpretar a vida com uma cosmovisão renascentista, com o homem no centro de todas as coisas, é que eles passaram a interpretar a Bíblia à luz de outras ciências, como, por exemplo, a sociologia, a antropologia, entre outras. O homem agora, ele olha para a Bíblia e ele não interpreta mais à luz do Espírito Santo, mas ele interpreta agora à luz das regrinhas que ele mesmo criou. A Bíblia, ela é um livro que ela bate de frente com a vontade humana a todo o tempo. Em todo o texto bíblico, nós somos ensinados a renegar as nossas paixões, as nossas vontades. E aí um homem começa a forçar a barra para ter uma interpretação do texto bíblico à luz de suas próprias vontades. Está rolando na internet aí toda hora. Para quem é fã de TikTok aí, né? Existem vários vídeos de pastores LGBT interpretando textos bíblicos que são base para a nossa fé, de acordo com a vontade deles. Se Deus não levantar homens e mulheres que tenham paixão pelo texto bíblico, o cristianismo corre risco. Por mais que exista aquele texto bíblico, né, que diz que as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja, e nós cremos nisso, mas a igreja a nível mundial, a igreja a nível local, ela pode sim acabar. A primeira igreja evangélica, o primeiro movimento evangélico que existiu no Brasil, ele acabou. Todos os dias nós vemos falar de igrejas que estão fechando as suas portas. Para não ficar só nos exemplos aqui dos dias de hoje, quem aqui já ouviu falar de Timóteo, discípulo de Paulo? Paulo escreveu 2 cartas aqui endereçadas a Timóteo. E a igreja que Timóteo pastoreava, diz a história, ela fechou as suas portas. Então Deus precisa levantar homens e mulheres capacitados para interpretar essa palavra, porque isso aqui são palavras de vida eterna. Se Deus não tivesse levantado Martinho Lutero, João Calvino, entre vários outros, se Deus não tivesse capacitado esses homens, a palavra de Deus talvez nem tivesse chegado até nós. E aí, por mais que haja alguns séculos de diferença entre o renascentismo, a antropologia, o relativismo, uma filosofia é derivada da outra. A antropologia, ela, além de colocar o homem no centro de todas as coisas, ela vai nos orientar a dizer que nós estamos aqui para satisfazermos todas as nossas vontades. Quem nunca ouviu a frase, nada é errado se te faz feliz? Algo diabólico que vem dessa filosofia antropocêntrica, antropológica. O relativismo, que nasceu no século XIX, ele diz que não existe mais uma verdade absoluta. Aquilo que pode ser verdade para você pode não ser para mim, mas Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, para o cristão existe sim uma verdade absoluta. Por mais que o mundo esteja tentando lutar contra isso, existe sim para nós uma verdade que ela é absoluta. A palavra de Deus, ela precisa ser o centro da nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa influenciar o nosso jeito de pensar a vida, o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de viver a vida, a nossa cosmovisão, ela precisa ser influenciada pela palavra de Deus. Se nós, os cristãos, diz a Bíblia que somos
O sal para a terra é a luz para o mundo. Se nós enxergarmos a vida da mesma forma que as pessoas lá fora enxergam, Deus só vai vir ao mundo para trazer juízo, não vai haver mais salvação. O fato é que a palavra de Deus, ela deixou de ser o parâmetro moral para a sociedade. E isso aconteceu, como eu disse, com o advento do renascimento, do renascentismo. As pessoas pararam de olhar para a Bíblia como o consciente moral coletivo e passaram a olhar para as filosofias que elas mesmas criaram. E aí, a Bíblia deixou de ser o parâmetro moral e as pessoas construíram regrinhas básicas. Nós vemos aí hoje o politicamente correto, que tem adentrado na sociedade, que tem estabelecido parâmetros sob pena de cancelamento. Se você não se adentrar naquilo que eles dizem, daqui a pouco ninguém vai conseguir nem trabalhar. Grandes empresas aqui da nossa região, que você chega lá, está escrito lá em letras bem grandes, diversidade. E se você não aceitar isso, você começa a ficar à margem da sociedade, aquém da sociedade. Nós só vamos conseguir brigar contra isso se nós tivermos amor e apego à palavra. A semelhança daquele clã que traiu Israel e por causa deles Israel perdeu uma batalha. Se nós não tivermos apego e amor à palavra de Deus, nós também vamos deixar-nos corromper por causa da concupiscência dos nossos olhos. O apego à palavra, o amor à palavra de Deus é o que pode nos livrar disso. O cristão, ele não precisa de uma convenção social para conviver nessa terra. Tudo que nós precisamos saber, todas as orientações, está aqui nessa palavra. As pessoas têm falado e levantado a bandeira da diversidade para construir um mundo melhor. Olha, nós devemos aceitar aquela pessoa, se ela é homossexual, ou se é mulher, ou se é homem, devemos aceitá-las, porque a vontade dela está acima de todas as coisas. A Bíblia, muitos séculos antes, já nos orientava e nos ensinava a amar o próximo como a ti mesmo. O cristão, ele não precisa se apegar a nenhum tipo de convenção social. A Europa, já que estamos falando de reforma protestante, e a reforma protestante ela nasceu lá, ela veio de lá, se desviou da lei do Senhor. A Europa abandonou o evangelho e agora ela precisa ser reevangelizada. Já existem muitos missionários que têm saído do Brasil para pregar o evangelho novamente em grandes centros, como por exemplo a Espanha. A Espanha hoje, por tradição, ela é um país católico, mas na prática é um país totalmente ateu, um país totalmente progressista. Para quem acompanha notícias e futebol, tem aí explodido casos de racismo. Mas espera aí, o politicamente correto não é o que iria salvar o mundo? O politicamente correto não era algo que iria construir um mundo melhor? Em um país totalmente progressista, casos de racismo explodindo todos os dias? Não existe outra solução para o mundo que não seja a palavra de Deus. Nós não podemos nos desviar nem abandonar a lei do Senhor. O politicamente correto, ele não melhorou a sociedade. Muito pelo contrário, ele só vem piorando, só vem trazendo junto a si mais caos e destruição, divisão. Agora nós vivemos um momento em que homens e mulheres estão em guerra uns contra os outros, ricos contra pobres, heterossexuais contra homossexuais, brancos e negros. É a filosofia deles, dividir para conquistar. E tem funcionado. E nós precisamos brigar contra isso através da palavra de Deus. Existem países na Europa que eles criaram leis anti-seita.
E aqui no Brasil, quando a gente ouve falar de seita, nós pensamos, né, na raiz da palavra, que é alguma religião que ela tem uma raiz no judaísmo e ela começa a criar coisas à sua própria maneira ali. Eu não vou falar aqui o nome de nenhuma denominação que nós consideramos enquanto seita, mas essa é a ideia. Só que lá na Europa, se você for na Espanha, se você for na França, e eles tiverem com uma Bíblia, isso é considerado seita. O cristianismo é considerado uma seita lá. E se você for pego com uma Bíblia na mão, você é preso. Muito se engana quem acha que a perseguição ela está só nos países árabes, só nos países de origem islamita. Não, a perseguição ela está na Europa e ela já está chegando nas Américas. Na América Central mesmo existem países comunistas em que a Bíblia não pode ser pregada. Até pode, mas fica um fiscal do governo lá na porta ouvindo o que você vai falar. E se você falar uma palavra contra o governo, você vai ser preso. Em alguns casos até morto. Nós precisamos lutar contra isso. Ah, irmão Saulo, mas já está previsto na palavra que isso iria acontecer. Então, por causa disso, você vai sentar e relaxar, não vai fazer nada? Cristo nos orientou a lutar contra isso. Jesus ele chegou para Pedro e falou, olha Pedro, não com essas palavras, né, mas Jesus mostrou para Pedro que ele seria perseguido e morto. E não foi por causa disso que Pedro deixou de pregar a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Pedro pregou com cada vez mais ousadia. Aqui no Brasil, existem pessoas endemoniadas por aí, né, falando que eles vão mudar a Bíblia, que eles vão reescrever a Bíblia. E eu vi até algum movimento aí de pessoas um pouco eufóricas, dizendo que eles iriam usar a inteligência artificial para reescrever a Bíblia, tirando os versículos homofóbicos e não sei o quê. E aí a igreja, obviamente, que reagiu a isso. Mas a grande artimanha de Satanás, irmãos, não é mudar a Bíblia. Isso ele nunca vai conseguir fazer. Enquanto as pessoas estiverem falando que querem mudar a Bíblia, que a Bíblia é homofóbica, a gente não precisa se preocupar. A gente nem deveria perder muito tempo pensando nisso. Porque enquanto eles querem mudar a Bíblia, é porque significa que a Bíblia ainda tem alguma relevância na sociedade. O que o inimigo fez na Europa é tornar a Bíblia irrelevante. Hoje, na maioria dos países da Europa, ninguém ouve falar de Bíblia. Se você falar da palavra de Deus lá, é algo totalmente irrelevante. E segundo o relato de alguns pastores missionários, na Espanha, na França, em alguns outros países, o anormal lá é você ver um menino, um adolescente beijando uma menina. Isso lá é anormal. O normal é que pessoas do mesmo sexo se relacionem entre si. A Bíblia se tornou irrelevante. E isso porque a sociedade europeia ela se desviou para a esquerda ou para a direita, não importa, ela se desviou dos caminhos do Senhor. Nós precisamos retornar ao Evangelho da graça. Nós precisamos retornar ao Evangelho de Cristo. Martim Lutero ele só iniciou a reforma protestante porque ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E quando a gente fala meditar de dia e de noite, isso quer dizer interpretar, dar crédito, pensar sobre isso, falar sobre isso, aprender mais sobre a palavra. Se nós ficarmos inertes, sempre no mesmo lugar, se nós não tivermos a curiosidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus para lutar contra as mazelas da sociedade, nossas esposas, nossos filhos, toda a nossa parentela e as gerações posteriores estão a perigo. Amém? Eu deixo aqui essa palavra, agradeço a oportunidade e peço que os irmãos reflitam um pouco mais. A reforma protestante, ela não ficou lá no século XVI. A reforma protestante é algo que nós precisamos vivenciar todos os dias da nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.